O meu nome é António, estou no curso de videojogos, no terceiro ano de licenciatura, tenho 25 anos. Yeah. Bem, eu sou a Ana, estou atualmente a acabar o mestrado de Game Design e Mídias Jogáveis e antes disso fiz a licenciatura em Animação Digital aqui na Lusófona e também tenho 25. Acho que foi um bocado diferente, se calhar. Não sei, para mim foi. O meu curso tem um Discord e um professor nosso, pai, uma semana ou duas antes de acabar o prazo para mandar para lá, disse que não tinham pessoas suficientes de mestrado, porque isto era por um programa só para mestrado. Então abriram para outros anos da licenciatura e eu estava no segundo ano na altura, a acabar o segundo ano, e inscrevi-me e era preciso depois mandar para lá o meu currículo, os meus projetos passados, uma carta de motivação, que eu não sei escrever, então tive ajuda. Pronto, e mandei para lá e acabei por ser escolhido de alguma maneira, então fiquei feliz com isso. A mim foi diferente porque eu recebi foi um e-mail do professor Pedro Neves, que era o que estava a coordenar da parte da Lusófona, e pronto, tive que me candidatei-me através daí e foi também enviar currículos, portfólios e cartas de motivação, até que depois, para aí em abril, que recebi o e-mail a dizer que fui selecionada para participar. Não, por acaso nós já nos tínhamos conhecido noutro evento há uns meses também de videojogos, então já sabia quem é que ele era a única pessoa que eu sabia quem é que era também, então nós já combinámos ir juntos para o aeroporto e depois lá e tivemos tipo, tentar perceber quem estava atrás de nós. Atrás não, connosco, mas por acaso estava lá o João atrás de nós na fila e nós ficámos, eu acho que aquele é da Lusoft, não sei. E depois conhecíamos também, eu pelo menos já conhecia o Rafael, que é o outro aluno do mestrado, que estava no primeiro ano e eu estava no segundo, e também foi assim um bocado coordenar para irmos todos assim juntos na área de check-in para o boarding. Eu por acaso, eu também se calhar na Finlândia, tipo, eu nunca estive na Finlândia antes, então para mim foi tudo uma aventura, até porque inicialmente nesta coisa, na parte da inscrição, por acaso falei com uma pessoa, que é o diretor do curso, e ele disse, por acaso os videojogos só devem ir 2 pessoas, então eu até hesitei um bocado em inscrever-me, tipo, será que vou ter que ir sozinho para lá, tipo, não vou com nenhuma das pessoas que eu conheço do curso, então já isso foi um bocado assustador, e não conhecia a Finlândia. Depois quando chegámos lá, foi para começar com poucas horas de sono, eu estava a fazer uma game jam na altura, então fui para lá de direta, para o aeroporto, dormi no avião, estava tipo a viajar no tempo, eu adormecia, acordava na Finlândia. E pronto, depois lá era um país bem diferente, a universidade é completamente diferente comparado à Lusófona, tipo, a Lusófona inteira é tipo um polo pequenino lá basicamente, aquilo tem montes de apartamentos e montes de oficinas, tem uma oficina cheia de máquinas quase do tamanho da Lusófona, era uma coisa assim ridícula. Era estranho que eu estava num apartamento de 2 pessoas, ou seja, tu podias ir para podia-te calhar um apartamento sozinho, ou pedir para ficar sozinho, ou então ficar com uma pessoa aleatória, ou podias escolher uma pessoa previamente para ficar com. Eu na altura também já estava ainda a aventura, tipo, ok, vou com uma pessoa aleatória também, e acabei por ficar com um rapaz que eu nunca tinha conhecido antes, que foi muito fixe, e quando era basicamente eu a viver com ele durante 2 semanas. É uma experiência muito interessante. É um contraste que eu senti muito na Finlândia para Portugal. Se calhar eu sinto que em termos de infraestrutura para estudantes é muito melhor, quer na universidade, quer por exemplo tipo transportes, que é uma coisa que os estudantes usam lá, funcionam super bem. Aqui toda a gente sabe que tem montes de greves, aquilo está sempre a atrasar-se, tipo os autocarros, os metros e assim. E aqui lá era 2 em 2 minutos havia um autocarro, havia um comboio, havia metro, havia tudo. Então nunca tínhamos problemas em chegar à universidade. E se um tivesse atrasado havia logo alternativas e... Eu sou um bocado biased a falar da Finlândia porque eu sou de lá. Nunca tinha ido, foi a Helsinki, porque eu sou da parte do norte da Finlândia e ir a Alto foi uma experiência completamente diferente do que vir à Lusófona, como o António estava a falar. Porque é completamente diferente, tens oficinas de tudo e mais alguma coisa, mesmo salas dedicadas a projetos que são à prova de som. Uma coisa que pode ter sido assim um bocadinho estranha foi a ausência de sons de aviões a cada 5 minutos. Eu fiquei com uma pessoa que eu não conhecia, acabei por ficar com uma aluna da Lusófona, do mestrado do Toque Nomads, a Feroza, e logo nos primeiros dias tivemos uma aventura excelente na parte dos apartamentos, porque como o António estava a dizer, eram para 2 pessoas. Só que tinha 2 camas de solteiro e elas estavam presas umas às outras. Portanto, foi uma aventura de andar a ir à recepção e ir para o quarto e à recepção para tentarmos separar as camas para cada um ter o seu próprio espaço, porque nem eu nem ela não queríamos essencialmente estar a dormir ao lado na mesma cama do que uma pessoa que nós nunca tínhamos conhecido.
Posso começar por falar. Nós, o processo inicial era tudo online. Temos 2 meses tipo, de workshops e talks tipo, online, em que nós reunimos com o nosso grupo de vez em quando para falar do tema. O tema geral era água. Ou seja, não havia nenhuma coisa a falar se era poupar água, qual é que era o problema de água, mas era relação com problemas de água no geral. Pronto, o meu grupo inicialmente tinha algumas ideias, mas uma coisa que nós por acaso queríamos muito era usar Orbis, ou seja, aquelas bolinhas pequenas quando vem água, tipo, enchem e ficam umas coisinhas fofinhas. Pronto, acabamos por decidir num projeto chamado Day Zero, ou Dia Zero, que falava de um problema que houve numa cidade em África, uma localização em África chamada Cape Town, em que eles chegaram a um dia, chamaram mesmo Dia Zero, em que ficaram sem água. Então as pessoas tinham que racionar a água, tinha, se não me engano, 20 litros de água por dia apenas para usar. E por nós, ao vermos isso, pusemos muita perspectiva, tipo, a nossa vida, que nós gastamos 20 litros tipo, em 1 hora ou menos que isso, se calhar. Que era para tomar banho, gastamos mais que isso, certeza. Então o nosso projeto foi à base de, nós tínhamos uma coisa de acrílico cheia de água, e depois uns copos pequeninos com Orbis, e depois uma balança no meio, e a pessoa tinha que usar eram 8 Orbis de cores diferentes, e cada um era uma categoria. Por exemplo, por acaso temos lá sauna, porque na Finlândia a sauna é uma coisa bastante usada mesmo na casa das pessoas. Mas temos tipo banho, lavar os dentes, lavar a louça, lavar a roupa. Depois as pessoas tinham que pegar nas Orbis e pôr na balança até aquilo ficar no mesmo, seja, equilibrado, para as pessoas terem noção quanto água que podiam gastar se estivessem a ter um dia zero na Finlândia, por exemplo. As pessoas tinham que balançar se queriam gastar mais água para lavar os dentes, já que não podiam lavar tipo, os dentes e só podiam tomar banho, por exemplo, com a água que tinham. E depois as pessoas punham as Orbis depois dentro desse alguidar grande de água, e depois no final aqui era um bocado a maneira que nós víamos a preferência das pessoas, quase uma maneira de ver a estatística das opções das pessoas, mas de maneira física, ou seja, com a quantidade de Orbis que estão lá no meio e pelas cores, isso que as pessoas preferiam. O meu foi uma direção completamente diferente da deles, que nós criamos baseado na água, criamos um futuro pós-apocalíptico em que já não havia água nenhuma e que era preciso arranjar meios de agricultura diferentes. Daí nós focarmos em apresentar e explorar plantas resistentes a sal. E com isso tudo nós criamos uma narrativa de um mundo completamente totalitário, em que tinhas chefes que eram presidentes e que havia muita política à volta de comida. Em termos de apresentação disso, nós recriámos uma instalação em que recriámos uma secretária de um candidato político, que era a nossa personagem principal, em que conseguíamos ver o menu que ele estava a propor, as partes da pesquisa dele. Basicamente criar um espaço acolhedor e convidava as pessoas a explorarem aquele espaço por si próprias. E depois, para apresentarmos também as plantas e os pratos que ele estava a usar na sua campanha eleitoral, usámos a realidade aumentada para fazer tipo, aquilo crescer do papel e ter assim um objeto que as pessoas conseguissem ver e entender melhor. Também um ponto importante que não referi foi que, seja, eu sou de videojogos, eu para além de 1 ou 2 jogos de tabuleiro faço basicamente sempre tudo digital. E o meu grupo, no caso, não havia mais ninguém videojogos, havia uma parte deles havia uma pessoa de videojogos, outros eram design geral. E quando faziam videojogos, queriam muito fazer uma instalação, e eu não tinha feito uma instalação antes, então foi uma experiência diferente. E só conseguimos isso mesmo por causa de estarmos na Alto, porque aquilo, como eu tinha as oficinas todas, eu cheguei a passar a primeira semana inteira quase lá, que eu tive 2 semanas, a primeira semana inteira numa oficina em que tinham, fazia-se tipo 3D printing e laser, tipo cortavam as coisas a laser, então todo o nosso... Então a nossa instalação foi construída tipo do nada, ou seja, nós ficámos um pedaço de madeira, fomos cortando as medidas, construindo as peças para construir aquilo tudo, e foi uma experiência diferente, ou seja, nunca tínhamos mexido naquelas máquinas antes, então foi completamente diferente. Depois montar tudo, ter aquilo na instalação, depois estava sempre um bocado nervoso porque nós tínhamos tempo para construir aquilo na véspera da exibição, então foi um bocado assustador, tipo, será que vai funcionar quando chegar a cena, tipo, será que está tudo a funcionar? Por acaso acho que correu bem, mas sim. Também posso falar um bocado do processo, que foi completamente diferente do António. O meu grupo tinha pessoas de Taiwan, de Itália e de México. E inicialmente toda a gente queria fazer um jogo, mas depois foi tipo, ninguém sabe fazer um jogo sem ser eu. E eu fico tipo, nós podemos fazer um jogo, mas tem que ser tabuleiro porque eu não programo. E
Depois começámos a debater e foi assim que, a discutir ideias e isso tudo, que chegámos à ideia de fazer uma instalação, porque inicialmente também queríamos fazer um restaurante e preparar mesmo comida. Só que isso faliu rapidamente e as outras pessoas todas do grupo tinham experiências em design gráfico, animação e design de produto. E achámos que assim era a melhor forma de juntar os pontos fortes de toda a gente e criar uma coisa que toda a gente ficasse feliz com o resultado final. Por acaso foi mesmo aleatório. Nós no dia, ou seja, nós tivemos uma chamada de Zoom para a introdução do projeto todo e logo aí disseram-nos: olha, estes são os vossos grupos, estão aqui as pessoas. Na verdade é suposto ter 5 pessoas, cada uma só teve 4, uma pessoa que desistiu à última da hora. Foi assim que foi o processo, mas por acaso lidar com pessoas de outros países foi super diferente e conhecer montes de culturas foi uma experiência super enriquecedora. O meu grupo era 2 pessoas de Singapura e uma chinesa. E então, ser cultura completamente diferente de Portugal era uma coisa ridícula. Então, falar com eles e experienciar, ou seja, não experienciar, mas perceber, conhecer as experiências deles em relação às minhas, era coisas completamente diferentes. Conheci lá um rapaz mexicano, por acaso era do grupo da Ani, que contou-me que os autocarros, por exemplo, no México, são coisas tipo completamente malucas, que as pessoas tipo, andam tipo presas tipo nas janelas, quase nas janelas, tipo, quase a sair do autocarro. Os autocarros são tipo portas abertas e aquilo é tipo tudo privado, então os autocarros quase fazem corridas para chegarem primeiro à estação e apanharem pessoas. Eu estava a ouvir e estava tipo, como assim? Isso é uma cena. Ele também estava a falar dessa situação com o metro, que era um caos. Sim, foram os grupos aleatórios. Eu acho que por um lado teve também assim um bocado de influência um questionário inicial que nós tivemos que preencher, em que nós escolhíamos 3 áreas em que nós gostávamos de trabalhar em qualquer coisa. Eu lembro-me de ter escolhido storytelling, animação e jogos. Por acaso foi o que acabámos por fazer. E do que eu tinha falado com os outros, também tinham escolhido assim coisas parecidas. Por acaso, uma coisa que eu estava com algum receio no início também, ou seja, como era pessoas de outros países, eu estava com um bocado de medo, será que consigo falar com esta pessoa? Ou seja, só temos uma língua comum que é inglês, né? E era um bocado assustador conhecer montes de gente de outros países, de outros nem do meu continente, mas por acaso foi uma experiência super. Foi super interessante conhecer essa gente toda e era toda a gente super welcoming, ou seja, não havia ninguém, não conhecia ninguém que fosse. Não quer dizer má pessoa, mas não fosse antipática, ou seja, toda a gente era super simpática, super acolhedora, então foi super diferente. Organizavam-se montes de eventos, mesmo que estavam todos nos mesmos apartamentos, no mesmo edifício. Organizou-se muitos eventos, tipo, vamos todos depois dos trabalhos, tipo, conhecer-nos, vamos passear, vamos, tipo, fazer coisas juntos, e foi super fixe. E é só adicionar, fazer um bocado de uma comparação com a experiência do António. Nós também só tínhamos inicialmente uma linha em comum, o inglês, mas ao final de 2 semanas nós já estávamos a falar espanhol uns com os outros, que, como tínhamos um mexicano e depois a italiana e eu e a rapariga de Taiwan, ela sabia um bocadinho de espanhol e depois nós começámos a fazer a instalação e discutir os últimos parâmetros do trabalho em espanhol. Espanhol muito mal falado, mas lá entendemos-nos todos. E também, para falar que havia essas atividades organizadas por nós, havia muitas atividades organizadas mesmo pela Alto, ou seja, nós tínhamos todo um horário feito por eles, um itinerário, e normalmente aos fins de semana havia sempre atividades para nós fazermos uns com os outros, incluindo houve um dia que nós fomos a umas ilhas para gravar, como tinha tudo a ver com água, fomos a umas ilhas gravar tipo sons de água, gravar tipo, se fosse, por exemplo, se fosse cinema, gravar alguns shots para as curtas. E foi das experiências mais engraçadas, tipo, ou seja, conhecer uma ilha e estar a passear com o meu grupo e conhecê-los e estarmos eu tenho um vídeo que estou a gravar tipo água e parece que estou a brincar na água e é um vídeo engraçado por acaso. E não só, também durante o fim de semana fomos a um parque aquático todos juntos, tudo sponsored obviamente pela Alto. Fomos a um parque aquático, tivemos um dia que era o dia do Mar Báltico, em que nós experienciámos comida que era segura para o Mar Báltico, ou seja, que era tudo, tendo em conta os problemas que o Mar Báltico tem. Então comemos um tofu de pike, que eu não sei o nome em português, e era basicamente um cubo, e com algas assim, era tipo quase um cubo gelatinoso de peixe, mas era estranhamente bom, uma comida bem diferente. Deu a possibilidade de fazer um projeto que, se não fosse através disso, nunca iria fazer. Deu imensas conexões, tanto com pessoas de várias universidades e mesmo da Alto, que até me fez considerar ou fazer outro mestrado ou mesmo fazer um doutoramento lá na Alto. Overall foi uma experiência muito enriquecedora em termos não só académicos, mas também culturais. E
vai ser sempre uma memória positiva de passear ali pela zona de Helsinki com o meu grupo, lembrar-me de que eu queria gravar umas coisas embaixo d'água e ficar com os ténis encharcados na ilha, ou estarmos a passear e encontrarmos um restaurante random e decidirmos, vamos ali. Eu recomendo a qualquer pessoa para experimentar isso, se tiverem a oportunidade. Sim, ou seja, bastante do que ela disse também, mas acho que um ponto que para ela não foi tanto, ou não deve ter sido todo. Eu nunca tinha andado na Finlândia, então isso foi um dos pontos principais, conhecer um país completamente diferente do meu. E eu gostei bastante do país, eu acho que... Sério, ela disse-me que lá fica muito frio no inverno, então acho que não me mudava para lá só por causa disso, parece um bocado assustador, temperaturas muito negativas. Mas de resto, ou seja, se estar só no verão, estava sempre na Finlândia, honestamente. E pronto, do que ela disse, conhecer montes de pessoas novas, conhecer culturas diferentes, é uma experiência completamente única, ainda por cima, ou seja, estava na Finlândia, mas não conhecia só a Finlândia, acabei por conhecer montes de países, tendo em conta as pessoas que eu conhecia, havia pessoas da Rússia também, ou seja, mesmo com países completamente diferentes do meu, então foi super interessante e único.